Ciao ragazzi, aqui quem fala é Stefano do canal Papo Calcio. Espero que estejam todos bem e vamos para mais um Giro de Notícias del Calcio da data de hoje, dia 20/7/2022, quarta-feira, um dia muito movimentado no mercado de transferências do futebol italiano. Mas, antes de mais nada, peço a vocês que nos sigam em nossas redes sociais, aqui no YouTube, no Instagram, no Twitter e no Facebook. E muito breve, muitas novidades aí nas novas plataformas aí que o Papo Calcio irá entrar, né? Mas fiquem ligados que nós informaremos tudo a vocês. Né? Semana que vem teremos, né, mais uma live, né? Mas vai ser surpresa o tema, mas a gente vai definir direitinho para vocês a data e o horário. Mas fiquem ligados que também tem mais uma live aí por vir. Mas vamos começar, né, sem mais delongas, com a... Na verdade, essa foi a mais grandiosa assim, das transferências da data de hoje, que na verdade foi oficializado, né? Já havia sido comentado, mas foi oficializado. Paulo Dybala se transferido para a Roma, né? Ele estava sem clube após sair da Juventus e fechou com o clube da capital italiana. Um salário de 4,2 milhões de euros e um contrato até junho de 2025. Vamos ver se o Paulo Dybala vai dar uma reviravolta na carreira dele. Dando sequência, temos mais um jogador que passou pela Juventus, né? Estava na Juventus. E, na verdade, ele renovou o contrato, né? Ele é o Filippo Ranocchia, né, de 21 anos, meio-campista. Né? Ele está prestes a ser emprestado, mas antes de ser emprestado, renovou o seu contrato até junho de 2026. É um jogador muito promissor, né, o Filippo Ranocchia. Então, olho nele nesta próxima temporada. Outra contratação muito interessante que aconteceu hoje, né, foi a confirmação da transferência definitiva do Bremer, né, o zagueiro brasileiro de 25 anos, né, que aqui no Brasil cria do Atlético Mineiro. Né, ele estava no Torino, foi de grande destaque, né, do setor defensivo no Campeonato Italiano da última temporada, se transferindo para a Juventus, uma transferência definitiva de 41 milhões de euros, mais 8 milhões em bônus. Né, a transferência foi oficial, contrato até junho de 2027, a Juventus aproveitando muito bem o dinheiro da transferência do Matthijs de Ligt para o Bayern de Munique. E como eu citei do Filippo Ranocchia, né, por isso que eu teve uma leve confusão, o Filippo Ranocchia se transferiu, né, já foi emprestado para o Monza. Ele renovou para ser emprestado, como eu disse anteriormente, né, ele tem um direito de compra, né, por parte do Monza e de recompra por parte da Juventus. Né, o negócio ainda vai se concluir, né, o contrato provavelmente até o final desta próxima temporada. Mais uma negociação até bem interessante, né, pelo bom campeonato que fez na última temporada. O Gianluca Caprari, né, mais um excelente reforço do Monza. Né, o Monza que vem desempenhando um papel muito interessante nesse mercado de transferências. Né, o Caprari de 28 anos, que joga como ponta, também joga como meio ofensivo também, e como atacante de área, mas tem atuado mais pela ponta esquerda. Né, ele sai do Verona, migrando para o Monza, né, um empréstimo oneroso, né, 3 milhões de euros, com obrigação de compra, com valor estipulado em 8 milhões de euros. Né, provavelmente essa negociação vai se concluir até amanhã. Né, o contrato até o final desta temporada, mas com a questão da obrigação de compra. Mais um reforço interessantíssimo do Monza para esta temporada. Um outro jogador que também foi bem interessante, uma negociação até um pouco surpreendente, o Santiago Ascacíbar, né? Desculpe, o argentino de 25 anos, né, volante do Hertha Berlim, né, se transferiu para a Cremonese. Né? A negociação ainda está em curso, na verdade, mas praticamente certa essa negociação. Os valores ainda não foram revelados, mas é um bom reforço para a equipe da Cremonese que precisa encorpar seu elenco, como nós citamos aí na nossa última live. Né? E mais uma contratação da Cremonese a seguir, né? O Cas Odental, né? O holandês de 21 anos, defensor, estava como agente livre, fechando com a Cremonese. Né? É uma promessa, não é um jogador que provavelmente chega para resolver, mas é para encorpar o elenco, como eu citei anteriormente do Ascacíbar. É uma transferência que também vai ser definitiva, mas deve ser finalizada até sexta-feira. E mais uma negociação que provavelmente também vai se encerrar, né, amanhã ou na sexta-feira,
é a saída do Darko Lazovic do Verona, né? Ele joga como meia esquerda, joga em algumas posições aí pelo lado esquerdo, serve de 31 anos, né? Saindo do Verona indo para o Olympique de Marseille para reencontrar seu antigo treinador Igor Tudor, que saiu do Verona para treinar a equipe francesa. E a transferência, né? Os valores ainda estão meio obscuros, não foram divulgados, mas envolve a transferência de Kevin Strootman, né? Jogador que não vinha mais sendo utilizado, até atuou no futebol italiano nessa última temporada. Falta alguns acertos entre as equipes, mas a negociação basicamente é essa. O Lazovic mais um valor em dinheiro e o Kevin Strootman, né, vindo para o Verona. E exatamente essa negociação, né, o Kevin Strootman, 32 anos, é um jogador que precisa reencontrar seu futebol, né, então vamos ver, né, o que ele vai aprontar e se ele realmente retornar ao futebol italiano. Como eu disse, está em baixa já tem até algum tempo, né? Mas vamos ver, é um bom jogador. Uma outra negociação, na verdade, ele já não fazia mais parte do elenco da Lazio, vai permanecer fora, né, do futebol italiano, é o Vedat Muriqi, que é kosovar e albanês, atacante de 28 anos, um grandalhão, né? Não deu certo na Lazio, esteve emprestado na última temporada, né? A transferência é em definitivo por 9,3 milhões de euros para o Mallorca da Espanha, né? E isso também, essa transferência pode chegar a esse valor caso o Mallorca se salve do rebaixamento, né? Deve ser finalizada essa negociação, todo esse trâmite amanhã, para que o clube espanhol anuncie o atacante. Mais uma notícia, né, para alguns, né, nem é tanta surpresa assim, mas acaba sendo um dado curioso, né? O Marko Piaká, né, o croata de 27 anos, ponta esquerda, que há alguns anos, né, foi contratado pela Juventus como um grande futuro, né, até hoje espera encontrar seu futebol, né? Ele que se esperava muito dele não rendeu o suficiente, né, vai se transferir para a Sampdoria a custo zero. Para a Sampdoria, né, é uma negociação que está em fase de definição, mas para a Sampdoria é um reforço que é sempre agradável. A Sampdoria precisa, é o mesmo exemplo da Cremonese, só que muito menos, né? A Sampdoria estava na Série A, né, mas precisa reformular também o seu elenco, trazer peças diferentes para que o elenco não passe, né, o perrengue que passou na última temporada. Então, o Piaká, novo reforço da Sampdoria. Um outro jogador que chega na Sampdoria é o Nicola Contini, né? Nicola Contini, que é italiano e tem também a nacionalidade ucraniana, 26 anos, é um bom goleiro, né? Quase não teve oportunidade no Napoli, é mais um reforço da Sampdoria, né? O empréstimo seco, né? Está em fase de definição, ainda deve ter oficialização até o final de semana, mas é um reforço interessante porque a Sampdoria perdeu o Vladimiro Falcone, né, que saiu da Sampdoria, precisa ter um goleiro reserva, e o Contini é um bom goleiro, mas precisa de oportunidade, né? E mais uma negociação, isso já vem correndo já há alguns dias, né? É muito provável que nesses próximos dias já seja decretada, é do Kim Min-jae, né, coreano de 25 anos, foi destaque do Fenerbahçe no campeonato turco, né, estaria se transferindo para o Napoli para substituir o Kalidou Koulibaly, né? A transferência gira em torno de 20 milhões de euros, que é a multa rescisória do jogador coreano, né? Isso ainda está sendo discutido forma de pagamento e outros trâmites, mas deve ser definida, né, nos próximos dias. O contrato iria até junho de 2025. Mais uma negociação que já está demorando demais para ser resolvida é do Charles de Ketelaere, né, o belga de 21 anos, uma promessa belga, meio atacante. A negociação entre o Clube Bruges e o Milan, né, teve uma reunião importante, né, segundo o Maldini, Paulo Maldini, diretor do Milan, né, e o Milan deve, nos próximos dias, mais tardar na próxima semana, definir a proposta de 32 milhões de euros, né, mais alguns bônus para contar com o meio atacante belga, que é uma posição que o Milan precisa e muito, né, principalmente no setor de criação. E para finalizar a LHA, temos o Alessandro Cortinovis, né, meio atacante de 21 anos, né, saindo da Atalanta, indo para o Verona, né, um empréstimo seco, né, amanhã deve realizar exames e deve ser anunciado pela equipe do Verona. Verona, mais uma equipe que está se reformulando, né?
Não se sabe se para bem ou para mal, né, o contrato desse resolvido nesse empréstimo até o final desta temporada. Passamos para a Lega BKT, né, que não tivemos tantas negociações, mas tivemos pelo menos uma bem interessante, né? Para começar, tivemos o Michele Camporese, né? Michele Camporese, zagueiro de 30 anos, saindo do Pordenone e reforçando a Redina. Redina que vem contratando em quantidade, não no mesmo exemplo que a Salernitana teve na última temporada, mas vem se reforçando com algumas peças, né? O contrato é transferência definitiva, né? Os valores não foram revelados. O contrato dele é até junho de 2025. É um bom zagueiro, né? Mas não sei se chega para ser titular absoluto da Redina. E aí vem a contratação mais interessante, talvez, da BKT no dia. O Joel Obi, né, antigo jogador que passou pela Inter de Milão, pelo Parma, por diversas equipes. Um meio-campista que é nigeriano e italiano, tem as duas nacionalidades. Né, ele sai da Salernitana, né, onde tinha encerrado até seu contrato, e migra para a Redina, né, para a Heredina, no caso. A transferência a custo zero, contrato até junho de 2026, é um reforço experiente, mas o Obi é aquele velho e bom clássico, jogador que muito se ouviu falar e pouco fez, tem muito nome, e vamos ver se isso ajuda a Heredina a pelo menos escapar do rebaixamento à Lega Pro. Dando sequência, tivemos o Simone Guidotti, né, italiano de 22 anos, goleiro saindo da Fiorentina indo para o Como, né, a transferência definitiva, era uma promessa da Fiorentina, só que sem oportunidade no elenco, vai tentar a sorte no Como na Lega BKT, contrato até junho de 2025. E outra transferência que aconteceu hoje, né, foi a baixo custo, inclusive isso é bem interessante para a equipe para a qual se transferiu. O Milos Vulic, né, é um meio-campista servo de 25 anos, saindo do Crotone, rebaixado da Lega Pro, e indo para o Perugia. Né, um jogador interessante, é uma peça interessante para o Perugia. Perugia que também tem alguns reforços pontuais, mas precisa se mexer um pouco mais nesse mercado. Né, até começou bem, mas parece que o dia após dia acaba saindo um pouco do eixo, algumas contratações. Né, e o contrato dele vai até junho dessa temporada, com opção de renovação por mais 3. Então é um ponto de interrogação contratado para reforçar o elenco do Perugia. Mas vamos ver no que vai dar. Um outro reforço também é um nome relativamente conhecido, né? O Damir Setter, né? O colombiano de 24 anos, né? Atacante que se desvinculou do Cagliari após o final da última temporada. Não foi bem assim no Cagliari, né? Foi anunciado, né? Aliás, será anunciado provavelmente amanhã pelo Bari. Né? O Bari que também é outra equipe que precisa se reforçar, vem se reforçando inclusive. O Damir Setter, no mínimo, é uma contratação interessante para esse ataque do Bari. E para finalizar nosso Giro de Notizie, tivemos o Massimo Zilli, né, atacante italiano de 20 anos, que renovou seu contrato com o Cosenza. Falta alguns acertos. O Zilli, que é uma promessa, né, um jovem atacante, né, o contrato por mais essa temporada, para ver se ele finalmente, né, deslancha e se torna um jogador em destaque no Cosenza pela BKT. Então é isso, galera. Espero que tenham gostado. Todo dia tem o Giro de Notícias para vocês. O mercado não para. Estamos sempre atentos, porque isso é Papo Cautio.